Ô, Mauro, Oi. ó, Raimundo. Raimundos, cara, esse disco é top, Eu Mauro. tava lá quando isso aí inaugurou aí, ó. Imagina as músicas que tem aqui dentro, Mauro, porque, ó, por Três de uma Pessoa, Para de um Coqueiro, Selim, Imagina. São letras pesadas, né? né? Meu, piro, é o lance, né? Que eu acho legal, assim, do Raimundos, é o lance do, eles falam forrocore, né? Porque é uma galera ali de Horror. origem nordestina ali, que Ok. trouxeram pro Uma hardcore, pegada de né? rock. Mas você imagina você cantar nos dias de hoje, Mauro. Eu queria ser o banquinho da bicicleta pra Para ficar ficar. no meio das. Como faria hoje, né? Isso não passaria no crivo, né? Mas, Mauro, por que estamos falando sobre isso Porque hoje a gente hoje? vai falar um pouquinho sobre aquilo que te inspira hoje, que amanhã pode não inspirar mais, né? O Legal. nosso episódio chama O que te inspira hoje pode não servir amanhã. Pois é. Voltando, gente, beleza, a letra mudou, mas eu adoro Raimundos. Talvez a melodia fique, né? É, Mas a letra exato. precisa ser reformada, né? Ser reformada não, porque para aquele momento eu acho que cabia. Pro de hoje já não cabe Até porque, mais. né? Eu É uma falei, eu história. falei que eu estava lá quando inaugurou, né? Eu lembro da MTV, a MTV ela rompeu barreiras e Sim, principalmente isso que você falou, né? O forrocore, de pegar uma influência nossa muito brasileira e transformar isso num produto para ser colocado na TV, sim, né? Então sim. acho que isso teve aquela história dos anos 80. Anos 80 não foram anos, foram erros, É. Não, porque mas na verdade, era é, misturança, você né? sabe que o lance, até, gente, ali fazendo um jabazinho, não meu, mas assistam a série do Raimundo, chama Beabá. Não, Andar na Pedra, desculpa. Andar na pedra, Tá na Globoplay. Muito joia. boa. E é legal, Mauro, da gente até trazer para o que é isso, né? Para os dias de hoje. Que por exemplo, o Rodolfo, quando saiu da banda, na época, né, ele saiu de um jeito muito errado, o jeito que ele colocou a Ok, trova. Mas lá dentro ele explicando, era muito disso. Ele vivia uma coisa que estava fazendo mal para a saúde dele. Não era joia. nem para a mente, era para a saúde. Muita Perfeito. droga. Ele fala em boa parte ali, né? Que se tivesse uma mulher e um negocinho para ele beber, tava tudo certo, Perfeito. Tudo era suficiente ali. né? E aí chegou um momento que ele começou a ficar doente, não sei o que, e saindo umas feridas. E Aí ele, aonde que opa, ele e né, beleza, né? Ele tem que chegou sair numa. daqui, né? Exato, ou seja, não fazia mais parte dele, Não né? faria mais Mas para sentido. não prorrogar muito, Mauro, o que tá faltando aqui? Tá faltando o nosso Shazam, Shazam, né? é isso O mesmo. Shazam é onde a gente abre aqui coloca o nosso cérebro para funcionar e a gente começar um pouco a dar Ô, de Mauro, gás aí sobre o mas eu só tenho tema. um problema aqui, ó. O quê? O A quê? gente nem começou esse tema, a gente não tá conseguindo seguir A isso aqui. pauta! Eu acho que isso vai para 1 hora e meia, Mauro. 1 hora e meia, peraí, vamos tentar, vamos voltar aqui para a pauta. Vamos Então lá. vamos lá, ó, o nosso Shazam, então, hoje, eu faço uma pergunta para você, Legal. 3 personalidades que te inspiram hoje. Que me inspiram hoje. Hoje. Eu tenho uma que é de sempre. Qual? Minha mãe. Opa! E por Minha que você mãe. acha que ela te inspira? Maura, minha mãe, ela é aquela pessoa líder. Sabe aquela pessoa que todo mundo procura? João, é bacana. Ah, Uma, vo precisa uma, fazer voz alguma da, coisa. uma voz da razão. Ali. Exato. E é isso, ela é muito razão. É Joia. muito legal de você ver assim. Ah, aconteceu X coisa. A Vani resolve. A Joia, Vani resolve, a bacana. Vani resolve. Tem Então, um pé minha ali, mãe, né? assim, para mim, é minha maior inspiração. E a segunda? A minha filha. Ah, Ah, porque a sua filha é inspiração? Mauro, é muito doido você. Porque eu acho que ela é o futuro, né? A criança é o futuro. E ali é o meu futuro de pertinho ali. Então, quando eu começo a ver, então, por exemplo, esses dias ela estava super feliz. Joia. Novamente ali uma liderança, né? Pai, eu sou do conselho de classe, eu ganhei, pai. Eu fui a mais votada, e não sei o quê. Ou quando ela chega com alguma coisa, que nem a gente estava lá esses dias Joia. voltando, e ela super brava porque uma menina tinha falado mal da outra, e ela chegou e interviu, Olha aí. sabe? Então, Tem como um quê de líder nela ali, é muito perfeito. legal como ela aprende, como ela passa isso de lá Joia. para Eu acho cá. que a inspiração para você é ver a sensibilidade dela, já com aquele pouca idade, né? O Sim. que promete pelo que vem para frente. Adorei. Eu vou adorar quando ela assistir esse capítulo quando ela tiver 15 anos. Pois é. Genial. Né? Terceira Mauro, inspiração. aí agora vamos então para fora de casa, Ok. né? Vamos para o mundo lá fora. Eu acho que eu vou pegar um personagem de um filme que é o do A Procura da Felicidade. A procura É da o tem aquela felicidade. Gardner lá, Esse nome não me que é é com o Will estranho. Smith. Will Smith, ok, perfeito. Ele está em busca de um trabalho, não é Isso, isso? tal. Lembrei agora. É Chris Gardner. Chris Garner, Que é a ok. história, o Chris Gardner em si, né? Eu vou falar pelo personagem, mas existe esse cara. Ok, é uma história Né? real. Mauro, esse cara é um cara de superação, assim,
muito demais, tremendo aí. assim, né? E o que eu acho legal, porque ele veio de uma história que ele chegou no fundo do poço e com base na estratégia, no planejamento, em fazer aquilo, ele ia buscando ali atitudes com intenção ali, e ele virou que virou essa potência Venceu toda, ali, entendi. né? Então, o personagem que é o que te inspira ali. A pessoa, Legal, porque legal. é inspirada na história do cara de verdade, né? Joia. Então o Chris Gardner é um cara assim, top, Bacana, bacana. cara. As minhas referências, né, as minhas inspirações, elas estão mais fragmentadas. Por Legal. exemplo, eu não tenho um para dizer, mas eu sou muito. Algo que me inspira são cartunistas. Legal. Né? Eu gosto muito da comunicação ágil, direta, que em 3 figurinhas eles nos mandam ali uma mensagem, uma filosofia de vida, às vezes. Né? Às vezes então, com humor. Com humor, às vezes crítica, realmente social ou política. Eu acho que tem ali uma capacidade de síntese. E o legal do cartunista, né? Eu vejo um pouco de Raul Seixas nisso. Bacana. Que Raul ele falava, né, na música dele, né? Que para fazer música de protesto não precisa reclamar. Né? E o cartunista ele faz isso, né? É a ironia ali, é muito legal. Sarcasmo, acho que é muito bacana. Sim. Outra coisa que tem me inspirado já faz um tempo é um perfil que chama O Futuro das Coisas. Legal. Que eu acho que é um raciocínio muito bacana ali que eles têm de pensar e projetar esses pensamentos para um futuro. Né? Então, o futuro do trabalho, o futuro das relações, o futuro da música, o futuro das coisas. Né? Então, procura aí no perfil deles, que eu também acho que é um cartunista elevado à 10ª potência, assim, sabe? A maneira como eles pensam ali, muito bacana. E uma filósofa que eu já sigo um tempo, que é a Viviane Mosé. Eu a conheci nos anos 90, através de um poema dela, que me fez muito sentido na época, e aí eu acompanho às vezes os vídeos dela, ela tem um pensamento ali muito amplo sobre o que é estar em comunidade. Sim. Então acho que é alguém ali que me inspira. Notem que a gente escolheu aqui no Shazam algo que nos inspira até hoje, né? Que eu acho que era um pouco do nosso desafio. Será que essas mesmas referências vão nos inspirar lá na frente? Sim, né? sim. Tomara que a sua mãe e sua filha continuem ali. Sim. Mas será que o futuro das coisas vai continuar me inspirando? Exato. Será que o cartunista ali vai continuar me inspirando? É um pouco do que a gente quer descobrir. Porque tudo muda, né, Mauro? Mas eu tenho só um ponto para falar. Por exemplo. Você só falou 2? O cartunista, o futuro das coisas, e a Viviane Mosé. Viviane, desculpa, olha aqui. Mosé, certo. Muito bacana. Então, vamos lá. Então, eu acho que o que a gente está tentando propor aqui é o que eu está me inspirando hoje, será que isso vai ter vida? Eu acho que a brincadeira da música, né, Mauro, traz isso, né? Já falamos isso em alguns outros episódios, por exemplo, é interessante como o nosso cérebro trabalha, o lance que tem uma pesquisa que mostra que a gente só consegue aderir a músicas novas até os 35 anos. Após isso é onde a gente começa a achar as músicas novas que não tão boas. É interessante. Né? É muito doido isso, né? E você quer ver um outro ponto? Eu acho que eu já falei. Aquela história, no meu tempo era tudo melhor. Exato, né? E no tempo de cada um sempre foi melhor, porque é aquilo que você viveu. Exatamente. Né? Mas você quer ver um ponto legal sobre música, que para mim que foi muito bacana, foi o Tico Santa Cruz. Um dia eu estava vendo uma entrevista dele, o Tico Santa Cruz, ele fez o oposto para mim. Ele era um cara que eu achava ele muito babaca lá atrás. E, ele se transformou num cara que dá pra ser, tipo, legal, sabe? Bacana de conversar. Tem ali uma voz de consciência bacana. Exato, ele deu uma virada de página ali que foi muito legal. E aí ele fala de algo que é sobre o rock, né? Tipo, que a galera não entende o lance de por que o rock não tá mais em alta ali igual era antes, né? É porque, por exemplo, você não tem novos artistas de rock pra galera se inspirar ali. Como né? foi no passado. Então, vamos supor, como que o Kaique, meu sobrinho, que tem 13 anos, vai fazer 14 agora, como que o Kaique vai se inspirar no Angus Young, de 70 e tantos? Como que ele vai se inspirar? Por exemplo, eu tinha o Raimundos na minha época. Assim, eu quero ser igual aos meus heróis. Né? Então, é por isso que hoje a gente vê, por exemplo, o sertanejo, o funk tão em alta, porque existem pessoas novas continuando essa, né? E o rock, por ser algo do preconceito, e o que se prega de lá para cá é o que é novo não presta, é muito potente isso, né? Tá difícil, porque tem muitas bandas. Eu entendo também, né? Que eu falo que eu sou um grande ouvinte. Eu não produzo música como você, né? Não sou musicista. Mas o meu lance com música é ouvido. Sim. E eu costumo dizer que acho que tem tanta nova oferta de músicos, de artistas, que parece que a gente não tem mais um Caetano, que a gente não tem mais uma Marisa Monte. Que, na verdade, a gente tem vários Caetanos,
vários Marisa Monte. Mas isso é a internet, né, Mauro? Não, mas então, como a gente está isso fragmentado, e a gente tem ali, né, um streaming que pode abraçar qualquer um, então eu acho muito interessante a gente imaginar que agora a gente não tem uma única audiência. Não. Não tem só o Chacrinha para a gente Exato. assistir, como era no passado, né? Você quer ter sucesso, você tem que tocar no Chacrinha. Lendo ali, eu estou lendo um livro do Ney Mato Grosso, que também acho que vai um pouco com isso. Ele produziu o RPM. Sim, né? sim. Aliás, quem produziu foi um outro cara que chamou ele para fazer a produção dos shows. E foi muito interessante como ele pegou aqueles 4 músicos, ensinou de teatro para eles performar no palco, que foi a grande diferença. Porque até o Paulo Ricardo dizia que a música deles era meio até meio. Não foi a Elis Regina que também aconteceu isso? Que ela foi ver, eu não lembro se foi eu não lembro se foi com. Aí você falou agora o nome? Com o Ney. Mas foi alguém que se mexia muito, que chegou nela e falou: você precisa. E foi onde ela começou, era forçada ali. Pode ser. Muito legal isso. Seja, porque a gente descobre, né, que uma grande personalidade da música, ele não é só a música. Ele tem a presença de palco, ele tem os olhares, ele tem, né, a mexida ali nos instrumentos, a sintonia entre. Já que estamos indo para a linha da música, né, eu acho legal a gente entender isso, né? Como a música toca a gente de acordo com o nosso momento, que é um pouco muito disso que a gente está falando, né? Então, por exemplo, o Frejá tem uma música Procura um amor que seja bom para mim, vou procurar, tal. E aí todo mundo olha, essa música foi feita para mim, essa música é para mim. Aí você vê o clipe, é um cachorrinho. É um cachorrinho, né? Esse amor é o cachorrinho. Um amor muito mais gratuito. Você quer ver? Aí a gente falou um pouquinho da harmonia, né, do Raimundo lá no começo, mas vamos entender um pouco de harmonia? Tô no show do Foo Fighters Caju. Né? A gente foi no The Town, aí Foo Fighters rolando, tal. Aí começou a tocar. Aí como que é a música? Best of You. Best of You, é a que eu prefiro. Exato. Aí, the best. Aí ela me abraçava e não sei o que. Eu falei, sabe o que ele tá falando? Aí ela, não. Aí ele tá falando, você tirou o melhor de mim. Basicamente, a música inteira ele tá falando que a pessoa sugou toda a energia, era alguém tóxico que tava em cima dele. Mas sugou ou trouxe pra... Não, sugou mesmo. Sugou. Tipo, é uma pessoa que, tipo, suga toda a sua energia, uma pessoa tóxica em cima de você. Basicamente é isso. Aí ela, E aí onde eu debato com ela que eu falo, você entende que a gente gosta de música pelo ritmo, não é? A letra não é o primeiro caso. Concordo. Acho que eu sou muito auditivo, então a melodia vai me pegar a melodia sempre. do que talvez a letra. Sim. Né? Aí quando eu chego na letra, é o meu lado jornalista ali que fica apaixonado. Né? Sim. Mas vamos lá. A gente está falando aqui sobre referências que marcaram a nossa vida. Então a gente abriu aqui falando da música. Mas, por exemplo, a gente pode falar de referências de profissionais que nos inspiraram. Legal. Você tem alguém ali que você lembraria de quando você começou a trabalhar que foi um profissional que te inspirou? Eu tenho. Eu acho que são em pontos diferentes. Não, mas escolhe um ali que hoje, até hoje você lembraria dele ali, que foi marcante. Posso falar um que começou como marcante e depois terminou com decepção? Bom, excelente exemplo. Então, precisa dar um nome. Fala não lá foi no geral, mas eu trabalhei numa empresa que fazia aquelas necessárias, chama Jack Design. Tá. E eu lembro que, assim, era muito legal como a dona colocava pra gente ali os pontos, né, pra gente melhorar ali, e como que era a situação. Eu lembro que um dia a gente foi para uma feira, e aí ela colocou a gente lá na feira, ela montou uma equipe de marketing, aí a gente estava lá, e ela, gente, eu quero vocês andando pela feira. Aí a gente andou na feira, tal, voltamos. Quando a gente voltou, ela colocou a gente no meio, e a empresa em volta da gente, certo? Aquele bando de gente. Aí ela começou, conta pra gente aí o que vocês acharam da feira. Aí a gente começou, por quê? Assim, tal. E aí o nome da concorrente, que acho que era Rubi. Naná, e a Rubi. Naná, e a Rubi. A Rubi. Aí ela, obrigado, gente, deixa eu falar um negócio. Aí ela falou, vocês viram como que era? Há anos, a Rubi é a nossa concorrente fraquinha. Aí ela fez, aqui tá a Jaque, aqui a Rubi. Aí a Jaque, a Rubi, a Jaque, a Rubi, a Jaque, a Rubi, a Jaque. Olha só, a Rubi alcançou a gente, porque a gente não está fazendo diferente. E, né, então, ela tinha umas coisas assim que era muito legal. O meu problema era a cultura dela, de tá bom, mas pode melhorar. E por mais que você fizesse, quanto é que todo mundo saiu, eu tinha que ficar. Olha o burnout nascendo aí. Exato, olha o NR1, logo mais. Olha o NR1 aí, perfeito. Né? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma inspiração que é a Dona Missai, né? Eu tenho orgulho de falar dela. Quando comecei a trabalhar com agenciamento marítimo,
ela tinha uma seriedade de nos passar as informações, as atividades que precisavam ser feitas, e aí no finalzinho tinha um sorrisinho ali para dar um gancho para a gente fazer, mesmo que fosse um sacrifício para a gente faria ali, porque a dona Missai que pediu, a gente vai cumprir. Então, Sim, eu lembro que ela me deu muita orientação, ela é uma grande guru da sim. carreira de muitas pessoas que eu conheço, Legal, assim, foi muito bacana. legal. Algum estilo de trabalho, né? Porque a gente pode falar, eu lembro de trabalhar em empresas que, na minha cabeça, era normal aquela correria, Sim, aquela puxada de carga horária ali, e eu ficava até orgulhoso, né? sim, Isso me levou num burnout. Hoje eu tenho esse nome, na época sim, eu fui parar numa UTI, né? sim, Mas era um estilo que me deixava orgulhoso de estar participando. sim. E hoje a gente sabe que aquilo é um estilo Bom, eu tóxico. já falei sobre isso aqui, sobre o Google, Como né? assim sobre o Google? O Google, quando Ah, entendi. é, Lembrei agora que você trabalhar no falou. Google, era um lance que assim, era a melhor empresa, considerada a melhor empresa para se trabalhar no mundo. Tá, E aí quem conseguia trabalhar, o Google não fazia nenhum tipo de pressão. tá. Só que assim, a galera gostava tanto e não queria sair dali, que a galera trabalhava com excesso e sempre dando mais, mais. E o Google Perfeito. ali, ó, Sem a galera fazer ali não exigência, fazia né? exigência, só que a galera não queria sair, É, porque eu tô na melhor empresa do a mundo, autocobrança, né? né? E aí isso gerava essa coisa, né, de... Perfeito. E E aí olha, não fui eu que eu pedi, não né? falei nada, Olha aí, MR1 é que eles. sacanagem, que sacanagem. Então, acho que uma pergunta para a gente deixar aqui, né, dessa primeira etapa é: você ainda consome as mesmas referências ou que você consumia no passado porque tem fundamento ou aquilo você continua consumindo só por hábito? Né? A gente poder seguir e conseguir separar essa situação. Faz sentido? Quer que eu comente sobre isso? Vamos lá, vamos Eu lá. acho que isso daí vai depender de cada um e de cada coisa, né? Então você tem um lado, por exemplo, eu com meus discos e com minhas músicas, o lado saudosista, Ok, né? Então, assim, eu consumo ainda minhas músicas, já sou 35 mais, perfeito. gosto muito das minhas músicas e hoje é pouca coisa nova que eu acabo aderindo ali. Não Interessante. que eu não ache bom, Ok, tá? ok. Mas é algo que O seu critério de não qualidade entra está ali. mais alto, Embora né? tenha muitas bandas ali que eu tenho acompanhado e Joia. gostado bastante, né? Quando eu falo, por exemplo, na minha área de trabalho, né? Isso é muito. A gente trabalha com marketing, tecnologia, isso muda Muda muito muito o tempo o inteiro, é. tempo todo, E ficar com né? aquela tecnologia antiga não é uma boa E faz referência. parte daquilo de algo que eu sempre falo, né? Hum, Se a gente está há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, você está apto perfeito. a falir, Legal, né? né? Então, por exemplo, o lance do fazer artes, e não sei o que, a Juliana está falando, Wagner, por que você não vai dar um curso de Photoshop? Eu falei, porque tá todo mundo fazendo no No Canva ou Canva com IA, já não, tá, não vale mais a pena. né? Mas não, beleza, eles não vão conseguir fazer ao mesmo nível que eu, Joia. não porque eu não, porque o Canva não faz, mas é porque eu estudei a parte criativa, né? E Perfeito. O embasamento é muito O Pedro maior. Sobral, ele fala muito no tráfego, mano, do lance assim, ó, existem as coisas temporais e as atemporais, né? Então a ferramenta, ela muda o tempo todo, Boa. Temporais e mas atemporais. a estratégia, aquilo mantém, né? Então, Tá. por exemplo, a forma criativa, o conceito, as palhetas, né? Como você vai formular isso daí né? Atemporal. É escrito a pedra ali, né? Joia. Agora, usar o Photoshop ou o Canva ou uma IA, Vai migrando. isso aí vai Adorei migrando. isso do temporal e atemporal. É, Um pouco para a gente separar o que eu posso carregar, que é é. atemporal, e aquilo que eu vou mudar com o tempo. Você está me dando um exemplo, por exemplo, você foi falando aí, né, eu lembrei de um DJ que eu gostava muito, que talvez seja o DJ que eu mais ouvi em pista, chama Renato Cecim. Uhum. Ele saiu dos holofotes, em algum momento há uma proliferação aí de DJs mais baratos, né? E aí eu sei que o Renato Cecim ele deixou de ser consultado. Mas eu acho que foi uma das personalidades que eu mais acompanhei na pista. Eu gostava muito quando a gente chegava em Janeiros, no Janeiros, que eu sabia que ele estava criando um pacote novo da nova temporada. Então, Legal. assisti o Cecim durante o ano, novembro, dezembro era uma coisa. Quando chegava em janeiro, que era a entrada ali para o chamado do carnaval, eu sabia, olha lá, o estilo dele deu uma ajustada. Sim. Então, eu trago isso como depoimento, né? O que é um bom profissional? Ele se prepara para a próxima Mas mudança. você quer ver o Né? lance, A Mauro? próxima Aí mudança nesse para ele. caso eu trago um pouco do inverso, né? Que a ferramenta em si, fazer a mixagem, por mais que você tenha hoje ali um computador, algo que faz sozinho ali, eu inverto ali o papel. Porque, por exemplo, você fazer uma mixagem para um CD, para um disco, não, é a mesma situação. Só muda, é lógico, um pouco mais difícil ali no disco, Ok, tal, não sei o ok. quê. Mas a pista, Mauro,
nossa, teve um tempo atrás né, falar, vai ter aqui, né? Mudou muito. Por exemplo, antigamente o que eu fazia? Eu tinha ali uma sequência do que tocar, né? E aí eu tinha ali, ó, vamos supor, então tinha um momento, vamos supor, eu começava assim, ó, 60, um casamento, por exemplo. Ah, 60, 70, 80, 90, 2000, atual, né? E aí ali eu vinha passando por tudo, né? Aí eu fui, depois de um tempo fazer isso, Mauro, era uma geração que já não conseguia mais escutar uma música inteira, basicamente. perfeito. Então, vamos supor que eu toquei um funk, o que Exato. depois eu já tinha que vir com rock, depois com pop, depois. A miscelânea aumentou, E aí, né? muito doido isso, né? Porque É. ainda mais a geração que hoje está ali nos seus 20 e poucos anos, é muito interessante de ver tipo, como eles são muito eclético, muito aberto para tudo, né? Talvez, É muito legal aquela isso. história, né? Eu critico muito se eu for hoje para uma pista. Cuidado aí com quem me chamar para me dar um ingresso para ir assistir a sua É, pista, né? Porque eu tive acesso a grandes DJs, né? Eu tenho orgulho de falar isso. Eu vi pistas incríveis sendo incendiadas de tanta harmonia, alegria, sintonia. A tal da vibe era sei. palpável. Hoje eu vou assistir uma, né? Eu tenho até desistido de sair, porque os DJs que estão lá são tão desprovidos deste talento, dessa experiência, que vão jogando qualquer coisa. Uhum. E aí, para mim, não há harmonia, não tem uma construção de pista, e é aquilo tudo muito embolado. Aí muda É, de DJ, toca as mesmas músicas que o DJ anterior tocou, e assim vai passando. Né? sim. Então, eu tenho sido muito crítico quanto a isso, tanto que eu tenho escolhido, né, em qual pista que eu vou pegar. Mas vamos avançando aqui. Ó. Acho que a grande sacada da gente entender aqui, né, o nosso papo de hoje é você tem a fase de que você absorve tudo. Mas conforme você vai ganhando maturidade, você ganha um filtro. E aí há quem diga que esse filtro é a sua maturidade chegando. Nossa, me veio Né? essa palavra na Né? cabeça. A maturidade, ela talvez aquilo, né? Escutando Raimundos, né? Você falou, a harmonia te lembra lá de um passado. Se eu escutar Raimundos, eu não estou escutando Raimundos com o ouvido de hoje. Eu estou escutando com Raimundos com aquela versão de Exato. hoje. Agora, tocar Raimundos para alguém que nasceu outro dia, É. talvez choque um pouco a história do Selim, né? Sim, Fui pro exato. puteiro em João Pessoa e assim vai, né? Descobri que a vida é boa e por aí vai. É, Legal. Então, é interessante a gente imaginar que referências são essenciais, mas elas não necessariamente precisam ser permanentes. Acho que é a grande sacada da gente aqui, né? A gente falou no episódio anterior aí, a gente falou sobre a coragem de mudar, né? De aceitar que eu posso mudar. As referências estão dentro desse conteúdo aqui que a gente está falando. Legal, legal. Então, quando é que a inspiração vira a zona de conforto? Acho que é uma sequência lógica para a gente aqui, né? A gente quer, nesse momento agora aqui, explorar um pouco aquilo que deixou de impulsionar a gente e deixou a gente mais limitado, né? sim. Vamos lá. Repetição de padrões criativos. Você, por exemplo, se a gente pensar aqui no seu lado marketing, design gráfico, né? Eu sei que você é impactado por outras informações. Você acha que tem muita repetição desses estilos de Ô, grafia? Mauro, na verdade, eu sou até a favor de parte disso. Como assim? Porque, por exemplo, quando você pega. Vamos levar para a arte, não para Só o criativo, criativo em si. mas a arte. Quando você pega lá um Leonardo da Vinci, Uhum. ele tinha os traços dele. Joia. Quando você vai agora para um Cobra, Tá. ele tem o estilo dele de criação. Hum. Então o designer ele não é diferente. Ok. Né? Então alguns têm os tipos de traço, né? O que eu vejo de diferente, isso que é o que eu sempre trouxe na minha bagagem eu gosto assim. Que aí vira Mas sua marca. a minha marca é isso. Ó. As pessoas me procuram por isso. Joia. Mas ela me pede isso, eu vou fazer também. Bacana. Então, ser camaleão, eu acho que é legal, quando você não trabalha, não só na criação, mas em tudo que você vai fazer, é você entender, ó, aqui eu sou assim. Joia. Mas se você conseguir surfar, porque de repente ali nem tudo vai caber para o que Joia. você quer. A Né? gente falava um pouquinho sobre outro assunto, né? Fora, eu falei sobre os egos, né? Exato. Que às vezes tem profissional no mercado que ele não quer ouvir a mudança. Ele está trazendo o ego primeiro e que impede dele ver a mudança. Nossa, né? e no marketing, Era um ego outro é o assunto, maior era um outro problema. assunto que a gente Exato. estava conversando aqui, É. mas tem tudo a ver, porque É. era alguém, ele estava falando dessa pessoa, que é alguém que tem um ego tão inflado que ele não permite que ele veja a mudança na cara dele. E é muito doido, porque o lance do ego, ele pode te potencializar num nível de você, né, ser o cara mais top do mundo.
Mas ele pode também te tornar o cara mais ruim. Mais boboca do Porque mundo. eu acho que é o lance da coerência, né? Joia, joia, É joia. muito doido isso. Porque a coerência acho que é o filtro para a gente, pro o que é regra, e a coerência ela pode nos mostrar, ó, aqui a regra pode ser quebrada. E o lance do ego, Mauro, ele pode ser, imagina assim, quando você está vendendo para os seus, eu te conheço, eu sei quando você está sonhando e quando você está falando a verdade. A gente tem casos próximos assim, né? E só que aí, quando você não prova isso, é onde se quebra. Aí você começa a se tornar o cara que ninguém quer estar perto. Exato, vai ser o evitado, né? Persona não grata. Sempre eu vou desconfiar. E acho que, lembrando que esses padrões que são replicados, repetitivos, eles nascem também de um medo interno da gente de perder aquela fórmula, né? De perder, será que eu vou saber fazer o novo? Né? Se eu lembrar lá do DJ do Renato Cecim, todo começo de ano ele tinha uma fórmula nova que ele já estava estudando alguns meses antes de chegar janeiro. Sim. Ele falou, mudou, né? Eu achava legal. Você sabe que ele é outro cara. Bom, você já trouxe isso para você algumas vezes lá, né, conhecendo tempo. Que aí, vamos supor, tinha um ano que a cor em alta para publicidade era o verde. Joia. O que eu fiz, Mauro? Tá ali verde nas minhas coisas. Perfeito. Aí depois o ano foi X cor tal. Aí quando a gente chegou no magenta tal, aí eu não sei porquê, mas eu gerei uma afinidade, mas agora eu não mudo mais. O magenta é a minha cor. É uma cor que você assume. Uma cor olha a maturidade chegando, você entendeu como um padrão. Né? Gente, não é nada, mas a minha filha ela é uma Barbie, né? Joia. Ele sabe disso, de repente foi por isso. Pode né? ser uma influência, pode ser influência. Eu tenho uma grande predileção pelo verde. Sim. Isso é desde pequeno. Então, eu tenho que me segurar para não comprar só camisas verdes. Sei. Né? Mochila verde, chaveiro verde. Sei. Já tive carro verde, hoje eu não tenho carro verde. Mas é uma predileção que vai nos acompanhar, principalmente na hora da maturidade. Eu acho que nos representa. Mas olha que interessante. Eu raramente usava preto. De um tempo para cá, eu estou aceitando usar preto. Ou seja, a minha referência está mudando de novo. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente perceber. Você sabe que eu venho do rock, então padrão. O preto estava sempre muito constante nas minhas vestimentas. Ali, né? E a Júlia esses dias começou. Ô pai, por que você não tem uma camiseta colorida? Tá vendo? Ô pai, não sei o que. Tá vendo? Tá vendo o pai? O pai sendo influenciado, né? Olha que legal, ó. Porque é bacana a gente imaginar que, independente do estilo que você tenha ou você siga, esse estilo vai evoluir. Sim. Então, é legal imaginar, sei lá, roqueiros. Pode ter um roqueiro que usa cor-de-rosa. Pode ter um roqueiro que usa um amarelo como uma cor padrão, né? O próprio roqueiro já mudou muito. Sim. Né? Sei lá, o funk, a gente estava falando, o funk tem várias variáveis. Sim. O sertanejo começou com música caipira, hoje tem o sertanejo universitário. Então, não importa qual estilo que você goste, ele vai ganhar uma evolução. Exato. Né? Então, isso também faz parte do teu critério. Eu acho que é muito saber doido. ou não seguir. É que voltando, quando toca em música, pega muito na gente. Né? E eu tenho visto isso. O que acontece? Hoje, quando você pega... Vou trazer para o rock, mas isso acontece em qualquer outro ritmo. Acho que o sertanejo não é mais aceitável. Mas, por exemplo, quando você pega um roqueiro mais antigo, ele vai falar, não existe bandas boas novas. E não tem, porque as bandas... Aí, beleza. Aí eu começo a mostrar várias bandas novas. O The Orin, você tem o... The Pretty Reckless. Aí você tem... E começa a falar, até o Maneskin e tal. Olha que da hora, e não sei o que. Ele... não sei o que é da hora. Mesmo. Aí, ele não conheço. Aí eu vou lá e falo tem uma banda que fizeram agora, que basicamente o que os moleques fizeram, eles estão cantando, eles pegaram as músicas do Led Zeppelin e trouxeram pro dia de hoje. Atualizaram. Eu esqueci agora o nome da banda, mas é uma banda bem famosa. Interessante. Né? E aí não pega também. Por quê? Porque não é referência do que é agora. São elementos muito antigos. Né? Por exemplo, eu estava falando com meu tio, né, que ele adora Titãs. Sim. Né? Tem ouvido tanto. E é interessante ver Titãs sendo cantado por mais jovens. Alguma coisa fura essa bolha. Posso trazer isso? Você falou de Titãs agora, quando nós estávamos fazendo ali a introdução ali, o Shazam, me veio muito disso, de uma referência que não tinha tanto atrás, mas devido a tudo que passamos hoje, eu hoje escuto uma música do Titãs e eu tô chorando, Mauro. Olha aí. Eu sou muito chorão, tá, gente? Adorei. Então, hoje quando eu escuto Marvin, perfeito. Olha aí. Por causa do lance do meu pai que morreu e tal. Nossa, eu te juro, eu vou cantando e fica emocionado. E é muito doido, né, isso? Para o meu dia, e você quer ver é lógico, foi uma regravação no caso que eu comecei a estar, mas do nosso querido Belchior.
né? O Emicida foi e regravou Sujeito de Sorte, Sujeito de Sorte, ele fez né? o E eu sample, lembro né? que a gente vinha de uma pandemia, Mauro, pesada, não sei o quê. E aí quando deu, né, baixou a pandemia, a Júlia foi fazer 1 ano, a gente conseguiu fazer a festa dela. Mauro, eu lembro que assim, quando você sai da minha casa para ir para a casa do Márcio, que a Uhum. festinha dela ia ser lá no salão do Márcio lá e tal, a gente tava subindo, eu coloquei. Mauro, a minha sensação de tipo, passamos 1 ano, e não, eu coloquei, ano passado eu Quando eu morri, morri, mas mas esse... você não Mauro, mas morre. eu chorava assim, Já, subindo, e a Ju só ficava assim, não. não entendendo patavina. Caraca, mas tipo, Com quem que eu como casei? coube, né? Como coube. Assim como teve uma época Joia. que quando o Rapa lançou. É, Ai, como ai, que é? ai, 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 Em ai. algum lugar para relaxar, Ok. eu vou pedir para os anjos cantarem para mim, para quem tem fé. Para A quem tem vida fé. não tem fim, Falei dessa né? música recente. E então, tipo, nossa, teve uma época que ela me pegou de um jeito, sabe? E é isso, né? Como a gente tá na fase e como isso Como bate isso pra gente. chega pra gente na Gente, fase ele certa. fala de sertanejo, mas eu amo Ana Castela, porque a minha filha ama Ana Perfeito. Castela, e eu amo, Adorei, né? adorei. A coluna do Leolo, né, que o Leolo soltou semana passada, que não é a semana daqui que vocês estão assistindo no ar, Exato. né? Isso aqui é gravado. Eu fiz sobre sertanejo, né? O Uhum. Leolo escreveu sobre sertanejo, que não é o estilo do Leolo. Sim, Leolo não curte sertanejo, mas inspirado num grande amigo que ele fala, como é que você vai escrever sobre modão, né? Eu gostei quando sim, ele falou isso do modão. Aí eu falei assim, poxa, se é o estilo mais ouvido no Brasil, o Leolo vai ter que investigar isso. exato. E aí virou ali uma demanda para o Leolo pesquisar como explicar sertanejo, como é que musicalmente, tecnicamente você explica aquilo, Legal. qual a evolução da música caipira de viola até chegar hoje nos grandes eventos, mas também coloquei lá uma criticazinha sobre a maneira de construção da música hoje, que ela é muito baseada no algoritmo, é repetição de arranjo, e aí a letra que muda, ou seja, tem uma maneira ali de você constituir. Ou seja, talvez eu tenha cantado. Eu lembro que Leandro Leonardo, eu cantava sem saber da música. Olha. Uma amiga nossa que era de Minas, ela cantava e a gente pegou do canto dela. Quando tocou no rádio, era isso que eu estava cantando. Ah, Né? Ou tá. seja, o que me inspirava ali através da minha amiga, quando eu ouvi a obra mesmo pronta, não fez sentido para mim. Sim, Então, acho que é um pouco disso. Pode ser um impacto inicial, mas sim. aquilo, a tua maturidade Mas vai você quer ver depurando. referências que mudam, Mauro? Que não tem nada a ver com música, Hum, mas, por exemplo, na criação de uma criança hoje. Né? Eu tive uma interessante. criação, a minha mãe teve outra, e a que eu Joia! dou para minha filha tem que ser totalmente diferente. Porque se fosse a criação da tua mãe, você seria presa, né? Exato. Eu Pois falei isso um é. dia para minha mãe e ela falou: É, como assim eu seria presa? O que a senhora fazia para a gente, né? Não de ofensa, né? Mas ela sim. nos inquisitava, ela chacoalhava É. a gente. Quero ver vocês vendo quando eu chegar na minha E é difícil. idade. A Ju, ela segue um perfil que é uma mulher que ela fala que ela é mamãe híbrida. Ah, Né? mamãe Porque híbrida, adorei. Como é que você é vai muito ver isso? legal. Porque ela começa assim, né? Porque qual que é a lógica de hoje? Hoje você não pode ter mais uma comunicação agressiva, tudo isso, Ah, né? Faz parte de todo um. ok. Só que como que você faz isso com uma criança que você está falando e ela tá, não quero, e não, não sei o quê. Ou seja, Então a mulher começa por um caminho. Filha, ó, você precisa comer isso, tá vai ser bom? bom para sua É, saúde. porque se você não comer, sabe? Ou seja, é uma mãe antiga e uma mãe nova. Aí Uma mãe antiga e uma ela mãe vem, nova. ela é híbrida, sabe? Ela vem me Politicamente falando. correto e não É, e é tanto. muito doido, mas é As real. Como referências, a gente entender, né? A gente tem essa evolução, essas é, inspirações que ela tem que que evoluir com a vieram dos gente, antes. Eu gosto né? de imaginar que nada do que a gente faz hoje é culpa nossa. A culpa veio dos Aí antepassados, né? Os você sabe que antepassados que eu fizeram sei isso. que eu vou falar que é uma palavra, né, que não é legal. Ah, A gente brinca muito que a gente, porque depois meu pai faleceu, a gente pegou minha mãe para Cristo para fazer bullying com ela. por quê? Ah, porque a gente agora zoa muito com ela, né? Enfim, mas saudável, ela adora, ela Joia. cai na bagunça com a gente. E aí, não sei se você já viu vídeos do pessoal falando, né? Que eu chego para falar, chego com meu sobrinho, né? Que a gente sempre toma café junto aqui. E aí a gente conversando, eu falo, filho, você sabe que quem acabou com o planeta foi a sua avó. Perfeito. Aí ele, sério, eu falo, pergunta pra ela como que era aqui, era tudo mato. Então quem que acabou com tudo? Devastou tudo isso aqui para Foi ela, construir. foi a geração dela, né? Concordo, concordo. Eu vi um filme recentemente muito interessante, né? Que a personagem pergunta por que eles consumiram todo o planeta e não pensaram na gente? Sim, Então, é mais aquilo, cuidado com as referências que você está trazendo, porque talvez essa referência é uma referência tóxica hoje. Né? Um exemplo, eu ia falar ali no começo e acabei esquecendo. Eu tinha um professor de economia, de produção, na verdade, eu fui estudar, ele dava aula de produção para gente.
E ele tinha uma maneira tão direta, tão acessível com a gente, mas hoje eu penso, muitas das frases que ele falava daquela época era muita coisa tóxica. Sim, Eu lembro que ele falava, acreditem em mim, peão é a visão do inferno. E ele sim. falava isso porque eu estou treinando vocês para ser líderes, e vocês vão ser líderes de peão. É, Aquilo ali, nossa, então se eu estou pensando como peão, eu não vou ser líder. Passado um tempo, isso não tem cabimento nenhum de ser usado, sim, né? Hoje seria punido se eu usasse essa terminologia, por exemplo, numa sala de aula. Então, sim. as referências vão mudar. Eu tenho Exato. que sacar a hora que essa referência mudou, né? Assim como ele aprendeu com alguém que dava Alguém se palmatória. exatamente, né? Lembra aquele orgulho que eu tinha de trabalhar muito e não ter tempo para me cuidar? Aquilo para mim era um orgulho. É, Ainda bem que aquela referência não está mais comigo, senão não estaria aqui contigo, né, meu amigo? exato. Estaria já, né, a 7 palmos. Então vamos lá. Outra coisa aqui que a gente fala um pouquinho é como é que você busca novas referências? Você tem algum caminho? Você tem algum canal que você usa para achar novas referências? Seja na música, seja no design? Eu acho que é isso, cada um, né? Por exemplo, na música, minha filha. Minha filha é que me Não. traz as Ela é referências. ela que te traz o que E ela tem ouvir. 5 anos, então você imagina, né? Eu cheguei tem alguns influencers que ela gosta, que a gente Uhum. acompanha muito, né? Outra pessoa que traz muita referência para mim, tanto no trabalho quanto musicalmente, é a Juliana, minha esposa. Joia, Né? A Ju, ela trabalha numa agência muito grande e tal, bacana. então ela me traz muita referência. E você sabe que eu sou um curioso nato. Tá. Então a internet tá aí, ela tá me, Vai né? abrindo, E o abrindo. algoritmo é legal para isso, né? Vamos trazer o algoritmo do Instagram. Quando você começa a pesquisar de uma coisa, ele começa a te bombardear de uma coisa. Deu E perfeito. isso é muito E aí pode doido. te aproximar de projetos que você não conhecia, concordo. Sei, Por exemplo, eu gosto muito de música latina. E de repente, com a vinda do Bad Bunny, sim, né, eu acho que o brasileiro caiu um pouquinho ali no gosto da música latina, né, cantada em espanhol, e de alguma maneira né, os algoritmos têm me trazido bandas novas. E estão vindo bandas para cá para o Brasil para fazer shows aqui. Né, eu tenho achado um repertório muito bacana que. Como é que eu não sabia disso antes? Né? é, Então, aquela regra que eu trago para mim: quanto mais eu ouço, mais eu descubro que tem mais coisa para ouvir. E sim, isso me deixa muito feliz, porque é, vão vir mais referências, vão vir mais referências para a sim, gente aqui. Eu acho que eu também gosto muito do processo de pesquisa, né? Seja para a música, eu debruço ali, vou pesquisando, vou abrindo caixinhas. Às vezes, pelo guitarrista, eu vou conseguindo novas bandas. Às vezes, pela participação do vocal, abre novas bandas. quando eu era DJ era muito disso. Olha, né? Alguém gravou com aquela E banda. olha, e Então, essa olha banda que. deve ser legal, E você né? imagina que assim, a gente não tinha uma internet tão forte quanto a de agora. Já tinha Imagina. internet boa ali, Ok, mas não é tão né? difundida, né? Exato. Mas eu lembro que era isso. Eu lembro que tinha um. Eu não lembro agora o nome de um site que a gente ia. E aí eu colocava um. Só que era muito comum antigamente. Eu era do trance, né? Quando eu era DJ, eu tocava muito trance por um grande período. Aí eu colocava Fulano, sei lá, Lamate. Então, Lamate ele fazia versos com, sei lá, com GMS. Joia, E aí, então eu já começava a pesquisar GMS. Aí o GMS fazia com Talamasca. Aí eu começava a buscar Talamasca. joia. E assim, era onde eu Ou ia montando meu seja, repertório. eu gosto muito de entender que a música ela não é construída, ela é muito coletiva, né? Exato. Então, através de um rapper, eu chego num Então, e hoje é musicista, legal isso. Você o pianista com o fez trabalho com Spotify, é aquilo. muito legal isso, né? Porque ele mais desse, Exato. mais desse. E aí você consegue aprofundar. Mas, por exemplo, se for referências para trabalho, né? Trabalho com Então, treinamento. eu volto no algoritmo do Instagram. Joia. Por exemplo, eu estava mostrando para você aqui o lance da Hannah Franklin. Tá. A Hannah Franklin é uma especialista, uma expert em criação de conteúdo para Instagram com Joia. base no algoritmo. Joia. Aí, como eu comecei a acompanhar ela, o algoritmo só me mandar a Gil Becker, que aí depois me mandou a Júlia alguma outra coisa, esqueci o nome dela Que são agora. referências derivadas dessa primeira consulta que Exato. você E teve. aí você tem o Rafael Kiesel, por quê? Aí você começa a cair numa linha de uma galera do marketing ali de lançamento. Joia. Né? Que vai ter Então, uma linguagem que começa a fazer sentido para você. exato. Né? Por exemplo, eu sigo alguns filósofos que vão falar sobre futuro de trabalho. Eu tenho debruçado muito sobre esse tema. O que é o futuro do trabalho? E o bacana é descobrir que muito desse futuro, que é baseado em boas relações, é muito daquilo que eu venho plantando lá de anos atrás, nos meus projetos de treinamento. Então, é muito legal descobrir que as minhas referências antigas, elas estão ganhando evolução para um quadro muito mais benéfico, muito mais Sim, positivo. Então, estou muito feliz com isso. Então, buscar referências o tempo inteiro é uma coisa que eu faço. Né? Então, sim. isso é muito legal. Outra situação é a gente tentar novos formatos. Né? Por exemplo,
quando eu te conheci lá atrás, você me falou sobre o Trello. Né? Eu Opa, era super, super bobão nesse tempo, de repente o Trello me abriu caminho para outras situações. sim. Né? Aí chega lá o chat GPT, né? Que vai nos dando uma referência ali para a gente Ah, o discutir novas Gama, hoje uma, maneiras. né, quando eu conheci o Gama, eu falei, Mauro, precisa saber desse cara aqui. Hoje o Gama é meu Ele usa mais que xodó. eu. Hoje é meu É, xodó. E aí, sim. interessante porque, através do próprio contato com o Wagner, eu estou descobrindo novas linguagens. Gente, a gente Seja estava aqui num visual. debate antes, que é o lance do lançamento. Porque o lançamento ele tem um propósito. E o Mauro, não, porque é assim, eu sempre, É, Mauro, é diferente, é. né? Porque ele quer ir, o Mauro ele trabalha muito com a venda direta. E a Direto, é. proposta do lançamento ela é uma campanha que tem um período que ela tem começo, meio e fim. E a venda não, a venda é A contínua, né, venda Mauro? contínua, ela é Só mais que não, o direta. lançamento ele tem. E a gente tá ainda ali, ó, tá se debatendo, por Eu quê? ainda vou aprender essa linguagem, Não é nem né? aprender. É... Então, porque na minha cabeça não faz Exato. muito sentido. Eu acho que é um pouco disso, né? Que a gente está tentando falar aqui. A minha referência sobre técnica de venda é uma. Conhecendo as ferramentas que o Wagner tem usado e tem impulsionado os seus clientes, está me abrindo um caminho para um outro cenário que eu nem imaginava que existisse. Sei. Então, esse processo de influência, ele é contínuo. E eu Sim. imagino, espero que eu Mauro, eu também queria trazer consiga aqui uma fazer. referência O quê? que é um pouco assim, né? Bom, a gente vamos pegar as nossas bases às vezes trazem coisas, né? Assim. E eu tenho lá uma base ali que, por exemplo, a gente falava antes já o que é meio polêmico, a gente estava falando, né, de NR1, aí eu falei, Mauro, eu concordo, eu gosto, tudo, só que como que um advogado trabalha? Ele trabalha com base na falha. E aí eu, né, como eu ainda vou, quando envolve um lado político para mim, né, que tem por trás, sempre vai ter um vereador, alguém ali por trás, eu falo, Mauro, mas para mim e as brechas que isso dá, né? Eu dei exemplo, tem uma empresa X que eles estão cobertos por quê? Porque eles têm um psicólogo, um plano de saúde e um plano de academia, o Gympass, né? E aí, tipo assim, beleza, eles foram lá e é a brecha, né? E o Mauro não, aí o Mauro catou, aí foi o inverso. Aí chegou o Mauro, começou a abrir ali, ó, Wagner, NR1 tem isso, segundo a NR1, essa situação que eles acharam é um remédio. Exato. Mas eles não estão trabalhando a prevenção, exato, que é o que a NR1 quer trazer. E é muito doido. E aí vamos pegar assim, uma referência lá de trás, uma construção minha na minha cabeça lá de trás, né? Que toda vez que bate algo que traz para esse mundo, que tem um político por trás, por exemplo. Ou um empresário, né? Porque os empresários estão vendo lucro. Exato. Se a NR1 está dizendo que eles vão ter que investir mais para algo que não vai dar lucro, o empresário vai ficar com a dor na consciência. Exato. Será que eu vou seguir isso aí? Sim. Mas eu acho que a grande sacada, de novo, a mudança dos paradigmas e das influências, das inspirações. Seguindo o ritmo que está, a gente não vai ter mão de obra lá na frente. As pessoas vão entrar em colapso, né? Você estava falando. Exato. Essa empresa que você deu, o pessoal chega chorando para trabalhar. Ou seja, nem queria ter vindo. Então, em algum momento, eles não vão ter mão de obra. A NR1, na minha cabeça, vai servir como um salva-vida. Para a gente não afogar. Gente, vocês lembram o que é isso, né? Tá dando tempo, tá dando tempo. Ou seja, o despertador. A própria inspiração, ela é evolutiva. E eu acho que a gente tem que estar sacado nisso para não ficar nas mesmices, né? Por exemplo, o que você consumiu recentemente que realmente te provocou? Assim, nossa, que novidade. O Érico Rocha. Mas você já não conhece ele há muito tempo? Eu conheço, mas agora eu estou fazendo a mentoria. Né? E assim, na verdade, é isso. Você acha que o Érico Rocha evoluiu nessa inspiração para você? Porque você conhece ele faz tempo. Exato, eu conheço ele há mais de, pelo menos, eu acho que conheço o Érico desde antes da pandemia ali. Ok. Né? Mas hoje ele chegou com outro linguajar. Não, é porque eu acho que, lembra quando eu falo que eu passei ali por uma mentoria com o Endel, que é onde eu cheguei. O Wagner novo, ele não quer ser só o cara que vai mexer, o cara operacional. Eu quero transmitir, eu quero ensinar as pessoas. E o Érico veio com esse projeto de lançamento que eu já sempre conheci. Entendi. Na época eu me aprofundei pro lance de gatilho mental, por outras coisas. Só que agora não, agora chegou o meu momento de que agora eu quero fazer o meu curso. Eu quero passar meu conhecimento para frente. Joia, legal. Né? Eu quero sentar aqui com você e fazer uma mentoria, ou quero que você entre lá na Hotmart, procure base digital lucrativa, por exemplo, e você vai encontrar o meu curso lá. Perfeito, legal. Entende? Então, com o meu momento lá de trás, que era o cara operacional, e eu queria simplesmente pegar uma empresa, me contratar e eu fosse fazer um marketing eficiente, o gatilho mental foi essencial. Só que como é o momento atual, o projeto do Érico faz muito sentido. Muito mais sentido hoje. Também. Olha qual a diferença de inspiração. Bacana. Por exemplo, algo que recentemente que eu consumi
e tem me mudado, eu vou colocar em um ano para cá, é a gamificação das atividades de treinamento, de aprendizagem. Foi algo que eu passei por isso, eu recebi treinamentos gamificados e falei, eu não sei fazer isso. Mas, de repente, eu comecei a ser impactado com materiais gamificados. Peraí, isso está muito próximo do que eu já pratico. Mas você lembra que né? na época que a gente... A ficha caiu por esse material novo, mas eu já praticava. Mas não sei se você vai lembrar, quando a gente começou a falar de metaverso, que a gente se propôs a criar uma empresa, um Joia. projeto, eu falava muito para você disso, Metaverso, né? Mauro, aí eu lembro que é isso, o lance do metaverso, ele tinha um lance que ele tinha que ser muito mais imersivo e tinha pessoas ali. Mas a gente falou muito, é o live marketing, né? Quando a gente fala de gamificação, tem muito a ver com live marketing, né? Concordo, então, as vivências, né? É você trazer ali experiências para não ficar eu falo, você ouve, eu falo, você ouve. Né? E aquela história de aprender na prática, né? Acho que a gamificação vai muito disso. Isso. Então, ó, uma frase aqui para a gente fixar mais o que a gente está comentando aqui. Nem toda referência precisa continuar, né? Algumas cumprem seu papel e nos preparam para o próximo passo. Então, em algum momento, se fez sentido, legal, fez sentido, é temporal aquilo, e conforme você vai adiante, provavelmente você vai ter que ter desapego com isso. Né? Acho que é muito importante isso. O que mais? É interessante entender que esses ciclos de inspiração, eles são naturais, eles promovem mudanças necessárias, eles vão provocar a gente para mudanças necessárias, e é uma evolução que exige movimento. Né? Você vai ter que se movimentar para entender como evoluir nisso aí. Tem uma amiga minha que vai ser uma das nossas convidadas a ser entrevistadas, ela trabalha com design de interiores há muito tempo e ela está sendo impactada com a biofilia, que é você trazer o natural para o convívio do ser humano. Pode ser na escola, pode ser no hospital, pode ser na nossa casa. Né? Por exemplo, aqui, a gente vai ter que influenciar muito mais biofilia. Poxa, mas a gente tem muita madeira nesse espaço. Madeira é um argumento biofílico, então talvez a gente não precise tanto. Ou seja, a própria evolução da arquitetura está sendo influenciada por esse novo arquétipo aí, que é a biofilia. Tudo bem? Para a gente encerrar, o que te inspira hoje está te ocupando espaço? Ou ele está te influenciando a abrir mais cabeça? As suas novas referências te permitem que você tenha uma vida mais aberta ou mais hermética? Né? Eu acho que é um pouco para a gente nossa mensagem de encerramento aqui, né, meu amigo? Sim, senhor. O que mais? O que mais que a gente Tivemos um encontro? Tivemos um encontro? Por favor, Sim. Nosso cumprimento aqui, né, que já virou praxe. Agradecemos aí a presença, a participação. Agradeço também aí as visitas ao nosso Instagram, Cafeína Criativa Cast. Cafeína Criativa Cast é o nosso perfil. E se quiser visitar a gente também pelo conteúdoemais.com.br, é o nosso parceiro muito aí de bom, muito divulgação bom. e distribuição. Se vocês quiserem treinamentos ali na área de quê, Mauro? Área de gestão de grupos, de comunicação, de relacionamento principalmente e técnicas de venda, comusicar.com.br. Estou trazendo aqui em voz alta, como diz meu amigo. Se vocês quiserem mentorias, cursos ou até aplicações ali, você procure agencianos.com.br. Tá bom? Tudo focado em marketing, tecnologia e por aí vai. E venda. Não é? Porque a gente falava muito sobre o seu grande projeto é gerar leads para os seus clientes. Exato. Né? E saber recepcionar esses leads aí. Legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.